e trouxe o que nós temos, não mais o que queria, mas hoje nós temos, implantado como regra máxima, a única regra de aposentadoria que vai existir em um espaço de tempo médio, tá? E a gente vai ver qual é esse espaço de tempo médio já já. Essa daqui, galera, vai ser a única regra de aposentadoria que daqui a alguns anos vai existir. Então, por exemplo, para mim, professora Patrícia Bonetti, eu vou me aposentar com essa regra. Obviamente, se até lá não mudar nada, beleza? Mas eu vou me aposentar bem possivelmente com essa regra aqui. Que regra é essa, galera? Bom, primeiramente ele traz aqui alguns estudos, né? 52% das pessoas se aposentam por idade. As mulheres se aposentam por idade, em média, com 61,5 anos e os homens com 65,5 anos. Considerando esse estudo técnico e atuarial que eles levantaram através de IBGE, eles identificaram qual a idade média que o homem e a mulher se aposentam e criaram uma regra geral. Hoje, existe hoje, né? Hoje leia lá em 2019, tá? Tudo que tiver aqui hoje, você vai ler lá em 2019, que esse foi o material apresentado pela Previdência Social no momento da aprovação da reforma. Então, lá em 13 de 11 de 2019, existia duas modalidades de aposentadoria, que era a modalidade por tempo e a modalidade por idade. Super simples. Mulher precisava ter 60 anos, homem 65, com os 15 anos lá de contribuição, que na verdade nós gostamos de chamar aqui de maneira técnica 180 meses de carência. Em dado momento vocês vão entender o porquê e a diferença disso. Ou nós aposentávamos pela aposentadoria por tempo de contribuição, que não tinha idade mínima, galera, mas precisava para a mulher 30 anos e para o homem 35 anos de tempo de contribuição. Então, assim, era isso que nós tínhamos. Simples. Duas regras. Ponto. Em 2015 veio lá uma outra regra, que é uma tal de regra de pontuação, eu vou mostrar ela para vocês daqui a pouco, que somava o tempo de contribuição mínimo com a idade que aquele segurado tinha na época, e se atingisse um certo número de pontos, essa aposentadoria melhorava ainda mais. Ou seja, era só upgrades que a gente tinha. Ok? Ok. Na proposta, que não é mais proposta, é o que nós temos atualmente como regra permanente na Previdência Social, nós temos a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais. E vocês vão entender por quê, porque ela, na verdade, se transforma em uma aposentadoria por tempo e idade. Era melhor eles terem chamado ela de alguma forma híbrida lá, sei lá. Mas é uma aposentadoria que vai considerar no mínimo e uma idade mínima, mais um tempo de contribuição mínimo para aposentar todo mundo que quiser se aposentar nessas regras de aqui para frente. Além das aposentadorias por idade, que, como vocês podem ver, tivemos aqui umas alterações. O que é muito importante chamar a atenção de vocês aqui é, se você já pagava a Previdência Social até 13 de 11 de 2019 e você já preenchia qualquer um desses requisitos no seu campo esquerdo, de idade ou de tempo de contribuição, ou você conhece alguém que preenchia, né? Porque talvez vocês sejam todos jovens. Essa pessoa, ela tem direito adquirido, tá bom? E por mais que ela não tenha ainda, no dia de hoje, 16 de 1 de 2023, requerido essa aposentadoria, eles ainda têm direito de requerer e de gozar da legislação vigente à época do momento da implantação dos requisitos. Agora, presta atenção, tem que ser os requisitos cumulados, tá bom? Então, tem que ser os requisitos cumuladinhos para eles terem direito, tá bom? Qual é a proposta e é o que nós temos hoje, galera? 62 para mulher, mas aumentou do dia para a noite, isso foi gradativo. Hoje, em 2023, já é e passou a ser a partir deste ano essa idade. E eu vou mostrar para vocês como foi que isso foi se alterando ao longo do tempo. O homem, como vocês viram, não aumentou a idade manteve a mesma, mas uma coisa que deve ter chamado a atenção de vocês de maneira muito drástica, inclusive, né, galera, é que até 13 de 11 de 2019, a aposentadoria para o homem que já estava no sistema previdenciário, ela era de 15 anos. Para o homem, o seu homenzinho aí, talvez um sobrinho, um filho, ou um marido, né? Vai que somente agora mesmo ele se inscreveu na Previdência Social, um namorado, um noivo, enfim. Esse homem que se inscreveu na Previdência Social a partir de 14 de 11 de 2019,
por conta de um único dia, vai ter um prejuízo de atrasar esta aposentadoria ou de ter a necessidade de pagar mais 5 anos, galera. Então, não mudou a idade para o homem na regra da aposentadoria, mas mudou o tempo de contribuição. E todos os homens inscritos até 13/11 só precisa de 15 anos de tempo de contribuição. Todos os homens inscritos a partir de 14/11 necessariamente precisa de 20 anos de tempo de contribuição, senão não vai se aposentar. Como nós falamos, a aposentadoria por tempo de contribuição nesse novo sistema não existe mais. Olha lá, mudou também para os pobres coitados dos professores, né? A regra antiga, até 13/11 de 2019, é que também não tinha idade mínima, bastava eles terem 25 e 30 anos, porque eles tinham essa redução de tempo de contribuição de 5 anos, como vocês podem ver. Uma mulher comum precisava de 30, uma professora de 25, um homem comum de 35, um professor de 30 anos, desde que cumprisse, obviamente, alguns requisitos, inclusive quanto a essa característica de professor. E ele se aposentava sem necessidade de idade, mas a proposta colocou uma idade nada fácil de ser atingida, de 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Qual é o grande prejudicial aqui? É que a maior parte dessas mulheres começaram a ser professoras muito novas, sejam pelo próprio magistrado, né, que eles tinham magistrado? Magistrado não, gente, magistério, né? Magistério. Que eles faziam lá, que era tipo 4º ano, tinha o primeiro ano, segundo ano, na verdade, grau, né? Nessa época era primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e o 4º grau, ou junto com o terceiro grau ali, eles faziam um curso ali para professor. Aquela galera que estava correndo para se aposentar, muito próximo da aposentadoria, veio a reforma da Previdência Social e falou: opa, peraí, tem 57 anos, mulher? Tem 60 anos, homem? Não tem, tá fora. Foi tipo isso que aconteceu, porque que apesar de, obviamente, ter uma regrinha de transição, não foi benéfica, beleza? A questão do cálculo e dos valores é muito importante para vocês saberem, mas não dá para entrar fundo, beleza, pessoal? Mas a gente teve uma alteração muito substancial. Até, só para vocês terem noção na questão de coeficiente, tá? Porque na maneira matemática vai ficar mais simples do que na maneira técnica previdenciária para vocês entenderem isso daqui. A aposentadoria por idade, ela iniciava no mínimo com 85% da média salarial. O que é uma média salarial, Patrícia? Bom, a gente vai pegar todas as contribuições que aquele segurado verteu entre julho de 94 e o dia que ele pede a aposentadoria dele, e nós vamos tirar uma média de 85%. A aposentadoria por idade dava mais 1% aqui a cada ano que ultrapassasse o tempo mínimo de contribuição para aquela aposentadoria. Então, era a coisa mais linda do mundo. No mínimo, aquele segurado já entrava com 85% ali daquela aposentadoria dele, mais o tempo mínimo necessário dos 15 anos, ele batia já 100% da sua média salarial. Era a coisa mais linda do mundo, né, gente? Então, ele recebia basicamente a média salarial pela qual ele pagou. E ele receberia até o último dia da vida dele. Beleza? Aposentadoria por tempo de contribuição, a mesma coisa. A diferença é que lá na aposentadoria por tempo de contribuição, a gente tinha o que nós chamávamos de fator previdenciário. Então, o fator previdenciário, ele alterava um pouco o valor da aposentadoria. Na verdade, um pouco não, ele alterava muito. Chegou aqui já a diminuir 52%, 54% do valor da aposentadoria por conta da idade desse segurado, beleza? Então, aqui a gente tem essa diferenciação. Só corrigindo, lá na aposentadoria por idade, o coeficiente era de 70% mais 1 a cada ano de contribuição. Como a aposentadoria por idade, os anos de contribuição mínimo são 15, pessoal. Os 15 mais os 70 sempre dava no mínimo 85. Então, você sempre entrava com no mínimo 85% da sua média salarial na aposentadoria por idade. Na aposentadoria por tempo, era 100. Sempre, sempre. Teria ali suas reduções, mas a aposentadoria por tempo, 100. Aposentadoria por idade, no mínimo 85. Beleza? Vem a reforma da Previdência Social e eu estou falando só de alíquota, tá? Eu não vou entrar em outras situações. Ele já reduz e iguala todas para 60. Aqui vocês já conseguem perceber que de um dia para o outro, porque eu estou falando de quem se aposentou ou tem direito de se aposentar até 13/11 é uma coisa, quem vai se aposentar a partir de 14/11, porque implantou os seus direitos a partir dessa data, tudo muda. Então, quem aposentou até 13, por idade, ganhou no mínimo 85%. Quem se aposentou a partir de 13, ou seja, em 14, é 60%.
mais 2 a cada ano que ultrapassar o tempo de contribuição mínimo de 15 para a mulher e de 20 para o homem. Então, aqui vocês já sentiram que, no mínimo, reduziu na aposentadoria por idade. Se nós falarmos que eles entraram com o tempo mínimo necessário aí de 15 anos, já reduziu 25% do valor da média salarial. Na alíquota, né? Aliás. Se nós formos para aposentadoria por idade, para aposentadoria por tempo, pior fica, porque era 100 virou 60. Meu Deus do céu, como assim? E isso tudo aqui a gente vai entendendo, obviamente, com a prática e a vivência desses negócios, tá? Mas só para vocês terem uma noção do que é e de como nós somos indispensáveis hoje para uma aposentadoria, galera. E isso é muito bom pra gente.